Boa noite, queridos, graça e paz, que sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo, para estar transmitindo mais uma palavra da parte do Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno, imortal, invisível, mais real, para abençoar a sua vida, para trazer para você uma palavra de vitória, uma palavra de salvação, uma palavra de resgate. E hoje eu quero estar junto com você, caminhando aqui na palavra do Senhor, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua mente pela morte, a fim de que, perante ele, vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Tremenda, né, essa palavra. Hoje eu quero falar sobre a grandeza de Cristo. A grandeza de Cristo. Esse texto aqui, ele nos mostra a mais sublime elevação e exaltação da pessoa de Jesus Cristo, aquele que está assentado à destra de Deus. Nele foram criadas todas as coisas e todo domínio está em suas mãos. Nós estamos debaixo do domínio dele. Por ele, para ele foram feitas todas as coisas. O seu Pai, com o seu amor, o enviou aqui na terra como homem, nascido de mulher, né? Mas de uma maneira santa, e na sua natureza humana ele subjugou essa natureza, não pecando, mas sendo santo e fiel ao Pai, em obediência ao Pai, até a morte, para subjugar todas as coisas, subjugar o pecado e nos dar a vida eterna. Vamos começar aqui no versículo 13, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Pai, ele enviou o seu Filho amado para nos libertar do império das trevas. Quando nós falamos em libertação, nós falamos em salvação, nós falamos em resgate. O Pai, através do seu amor, enviou o seu Filho para nos
resgatar, nos retirar do domínio daquele que nos subjugava, aquele que subjugava a humanidade, aquele que colocava a humanidade debaixo de pecados, aprisionados ao pecado. E para isto o Pai enviou Jesus para nos libertar, para nos retirar do império das trevas, ou seja, um reino, o reino das trevas, nos tirar do reino, do império das trevas, da escuridade, onde outrora o homem, ele não enxergava nada, ele não tinha salvação, ele tinha visão humana, mas ele não tinha a visão espiritual. E esse texto aqui de Colossenses, esse texto que nós lemos, a carta aos Colossenses, ela nós podemos perceber e notar que esta carta que Paulo escreve aos Colossenses, ela é a mais sublime carta do apóstolo Paulo na questão da exaltação da pessoa de Cristo. Usa uma linguagem extremamente sobreexcelente, uma linguagem totalmente sublime, além da linguagem usada em suas outras cartas. É comparável, a Efésios, que é um pouco comparável essa carta aos Colossenses, são as duas cartas, Mas Colossenses, ela fala aqui da exaltação da pessoa de Cristo. E aqui, continuando aqui, o texto diz o seguinte: em quem temos a redenção, a saber, a remissão de pecados, Em quem nós temos, ou seja, Cristo, ele tem toda a sua preeminência em todas as coisas. Podemos dizer, nesta grandeza de Cristo, eu fiz algumas anotações aqui, nessa grandeza de Cristo, nós podemos ver o seguinte: ele é o primogênito de toda a criação. Outra coisa, ele é a imagem expressa do Deus invisível aqui na terra. Outra coisa, ele é o Criador de tudo. Cristo, ele é o cabeça de todos os seres vivos, de todos os seres humanos. Nele temos a redenção e perdão dos pecados, que nós lemos aqui agora, 14. E o outro é que o Pai, o Pai, ele nos transportou do império das trevas através de quê? Para o reino do Filho do seu amor, através de quem? Através da vinda do seu Filho aqui. A vinda do seu Filho, que cumpriu com toda a obediência a excelente obra que o Pai o deu para que ele viesse a cumprir, para que fôssemos salvos. E estivéssemos e estamos debaixo do seu reino, o seu reino que é de sobremaneira excelente e sublime. Versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito, aquele que tem a preeminência, aquele que é primeiro em toda a criação. Ele é o primeiro. Nele subsiste todas as coisas. Nele nós temos a redenção dos nossos pecados. Eu e você não somos salvos porque somos bonzinhos. Mas se somos salvos, é porque alguém chamado Jesus, morreu em nosso lugar. Tomou os nossos pecados, tomou as nossas dores, se fez pecador no nosso lugar para nos redimir, para nos adotar como santos. Ele nos aperfeiçoou. Ele nos deu uma mente parecida com a dele,
através da pessoa do Espírito Santo que nos foi dada, nos foi outorgada, sem que nós fizéssemos qualquer coisa, Ele nos deu a sua mente, a mente de Cristo, através do Espírito Santo. Aquele mesmo que habitava nele passou a habitar em nós. Então hoje nós temos a plena consciência e o dever que temos que obedecer. Assim como Cristo obedeceu ao Pai, assim somos nós também. Para sermos discípulos do Senhor, sermos parecidos com Ele, precisamos obedecer também. Ele é a excelência da criação. E Ele fez tudo isto para que nós fôssemos semelhantes, tal como Ele é, parecido com Ele. Mas nós somos pecadores. É verdade, por causa da nossa natureza humana. Por causa da nossa natureza humana. Cristo nasceu sem pecado. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo dentro da barriga de uma mulher. Não foi através da concepção, através de um relacionamento de um homem e de uma mulher, mas ele veio através da divina obra do Espírito Santo, a maneira pelo qual ele foi gerado. Porque ele era santo, mas mesmo na sua santidade, mesmo nessa geração santa, ele se fez pecado por nós. Porque quando ele aceita ser julgado, ser condenado, isto quer dizer o seguinte, que ele, o quê? Se ele se deixou ser condenado, se ele tinha todo o poder, como ele disse, eu poderia chamar miríade de anjos, falar com o Pai, chamar miríade de anjos, eles militariam pela minha causa, mas não. Ele foi obediente por minha causa e por tua causa. Você que está ouvindo aqui essa palavra, foi por tua causa que ele foi obediente, por isso ele tem a preeminência. Ele é antes de todas as coisas, ele subsiste antes de todas as coisas. Desde o princípio, antes que o mundo fosse fundado, ele já existia junto com o Pai. Aleluia! Glória a Deus! Eu acho esse texto muito excelente, muito tremendo. Versículo 16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, as físicas e as metafísicas. Ou seja, aquilo que é palpável, aquilo que é concreto e aquilo que é invisível. Aquilo que é solúvel e aquilo que é insolúvel. Ele está sobre todas as coisas. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei sempre eterno, imortal. Ele é o Deus encarnado, que se humilhou a si mesmo pelo amor que ele teve a mim e que ele teve a você. Ele se deu na cruz do Calvário. Foi por amor. Por amor, ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Por isto que o tema dessa mensagem é a grandeza de Cristo. A sobreexcelência
da obra de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Ele é antes de tudo. E tudo está debaixo do controle dele. Apocalipse diz que, lá no capítulo 8, se eu não me engano aqui, diz que fala sobre a ira do Cordeiro. Quando vier a ira do Cordeiro, meu irmão, você é terráqueo, você é humano, né? Diz o seguinte lá, diz que os homens, eles vão começar a se esconder, vão ficar apavorados, porque o Cordeiro, ele ama, mas ele também vai trazer julgamento também. Assim como julgaram a ele, ele vai julgar também, porque ele é Deus, ele está sentado no trono de glória, glorioso. Por isso que o tempo é hoje de você ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que o tempo é hoje, você obedecer. Para que desobedecer a Deus? Para que seguir outros caminhos? Para que correr dele? Se é ele que tem a palavra de vida eterna, são as sagradas letras, as sagradas palavras, elas estão aqui contidas nesse livro. Aleluia! Glória a Deus! Também ele é o cabeça do corpo da igreja. Nós somos um corpo. Ele é o cabeça. A cabeça dirige o corpo, porque a cabeça está acima. Acima. O nosso corpo paga aquilo que nós fazemos através das nossas ações. As nossas ações, elas comprometem o nosso corpo. Você sabia? Por isso que Deus, né, através de Jesus, ele nos redimiu dos nossos pecados, ele nos deu salvação, e ele nos deu o quê? A consciência, ele deu o Espírito Santo, para nós termos a consciência, e sabemos aquilo que é ou não é. A buzininha toca, o Espírito Santo de Deus, ele chora quando nós pecamos. Ele chora, ele fica triste. Aleluia, glória a Deus. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a pré-eminência. Tudo ele é primeiro. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou ali, os corpos ali, ó, em Jerusalém começaram a sair dos túmulos, ali, o povo, os guardas ali começaram a ficar apavorados. As pessoas vão ficar apavoradas. Aqueles que ficarem, quando Cristo vier buscar a sua igreja, os santos, os eleitos, aqueles que estão abrindo mão do pecado, aqueles que estão procurando obedecer a palavra de Deus. Não que eu e você vamos alcançar a perfeição, não vamos conseguir alcançar a perfeição, mas temos que prosseguir para o alvo, temos que correr na nossa caminhada cristã, como falou o apóstolo Paulo, procurando alcançar Cristo, que nos alcançou primeiro. A gente tem que correr atrás dele para alcançar ele também. Temos que correr atrás dele para alcançar ele também. Temos que nos esforçar para alcançarmos ele também, para ganharmos aquela coroa que está preparada para nós na eternidade. Meu irmão, minha irmã, aleluia, glória a Deus. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Eu amo essa palavra plenitude. Plenitude fala daquilo que é pleno. Fala daquilo que é pleno. Quando Paulo escreve ali ao povo de Éfeso ali,
aquela grande metrópole ali, uma das 5 metrópoles da época ali, ele fala, na oração dele lá no capítulo 3, ele fala sobre a plenitude de Deus, tem até uma mensagem, tudo, sobre a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é algo que você tem que ter como objetivo e como propósito na tua vida, meu irmão e minha irmã. Muitos gostam de viver, de viver sempre passando por desertos. E o que Deus tem para nós é uma terra prometida, é uma terra que emana leite e mel. O que Deus tem para nós é uma terra onde a plenitude, Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Isto quer dizer o seguinte, ele veio no momento em que tudo foi preparado para que ele assim viesse estar ali naquele lugar. Os romanos eram desbravadores, eles abriram as estradas, ruas. Os gregos, era sabedoria, filosofia, introduziu ali o grego koiné, onde todos falavam o grego koiné. Todos aqueles impérios que vieram ali anteriormente, que dominaram, que tomaram ali a Israel, ali subjugaram Israel, eles vieram também com propósito, porque já havia uma proposta de que viria o Messias, viria o Salvador. E tudo foi preparado. E teve um homem que fez uma diferença, que foi João Batista. Ele é o único homem, o único que eu já ouvi falar, que conseguiu trazer avivamento para o deserto. Eu tenho uma mensagem aí. Avivamento no deserto da Judéia. É o único homem, até Jesus foi até João Batista no deserto, para ser batizado por João Batista, para ver como é que é algo tremendo. Tudo foi preparado para o Filho de Deus, tudo foi preparado o caminho. E ele foi introduzido ali em Jerusalém, ali naquela terra ali, e pregou ali no Sermão do Monte. Só de nós ouvirmos ali, de nós nos alimentarmos ali, degustarmos, inserirmos ali o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ali já bastaria toda a palavra para que nós subsistíssemos, para que nós nos alimentássemos, fôssemos alimentados. Mas vamos continuar. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A partir da queda de Lúcifer, onde lá em Ezequiel fala que de ti se fazia o quê? Os sons pífaros, ou seja, era o regente lá do louvor. 1/3 desceu com ele, 1/3 foi precipitado. Então ficou uma lacuna lá no céu. Mas Jesus, ele veio para restaurar todas as coisas. Você pode entender isso? Jesus veio para restaurar todas as coisas. Olha, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto a que estão na terra como a que estão no céu. Não é só na terra, não, nos céus também. A Bíblia diz que nós seremos como anjos. Então, tem alguma coisa nisso aí. Se foi precipitado 1/3, então está faltando 1/3 lá no céu. Então, quem poderia ser esse 1/3? Estou conjecturando aí. Acredito, como a Bíblia diz lá na carta aos Coríntios, diz que nós seremos como anjos. Eu acredito que nós iremos nessa lacuna para preencher os céus. Eu creio nisso. Esse 1/3 aí vai ser os salvos. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, olha como é tremendo a grandeza da obra de Cristo. Através do sangue dele na cruz, ele trouxe o que? Paz, ele reconciliou, ele trouxe de volta tudo. A obra de Cristo na cruz do Calvário é maior
é maior, é a maior grandeza que já houve em toda a face da terra. Se você meditar, se você estudar ali a palavra, degustar, você não veria simplesmente Jesus morreu em seu lugar, mas é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. É muito mais excelente do que isso. É algo que não tem fim. É algo muito tremendo. É algo muito grandioso. Ele reconciliou com ele mesmo todas as coisas. Ele trouxe para ele toda a responsabilidade. Ele sofreu. Lá no Getsemane, diz a palavra ali, que naquele momento ali ele suou, saiu gotículas de sangue. Por quê? O sofrimento dele foi batalha espiritual, emocional, foi tudo, meu irmão. Ele tomou tudo para ele, toda a responsabilidade ele tomou para ele. Todo o império das trevas estava investido ali em cima dele. Todo investimento do império das trevas, ali Satanás com um terço ali dos seus anjos ali, seus anjos das trevas ali, estavam tudo investido ali. Todos aqueles anjos decaídos, está tudo investido ali na pressão em cima de Jesus Cristo. E ele estava numa natureza humana, que nem eu e você. Quando nós sofremos de alguma pressãozinha, porque essa pressão é muito dividida, porque os demônios estão divididos em toda a face da terra, então estão o quê? Fazendo pressão a 7 bilhões e 800 milhões de pessoas, mas ali não, estavam tudo ali o quê? Em cima de Cristo, de Jesus, naquela época. Pensa nisso e você vai dar mais valor à obra de Cristo, pela tua vida e pela vida daqueles que estão sendo alcançados, e aquilo pelo qual você precisa almejar na eternidade. É um prêmio na eternidade. Paulo fala muito bem sobre isso. Uma coroa que está reservada. A vós também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Então aqui está falando o quê? Está falando daqueles que não foram, daqueles que não são, né, cristãos, os ímpios, mas que foi o quê? Foi alcançado, né? Foi alcançado pela palavra. Foi alcançado pela palavra da cruz, pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Tem uma mensagem também falando sobre isso. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Todo aquele povo que Paulo, ele pôde alcançar através da sua pregação, ele fala aqui desse mundo. Eu acredito o seguinte, que toda essa criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, também fui ministro, eu acredito que foi toda a abrangência ao qual Paulo, ele tinha para pregar. Ele tinha como um propósito de Deus para com ele alcançar, ele não deixou em falta. Todos aqueles habitantes, todas aquelas pessoas pelo qual estava aqui na terra, debaixo do céu, onde Deus preordenou para que o apóstolo pregasse, ele diz o seguinte, né, que foi pregado todo aquele debaixo do qual o Paulo foi ministro, ou seja, ele pregou a todas essas pessoas, ou seja, ele procurou cumprir cabalmente a obediência a Cristo.
Ele diz que muitas das vezes ele se sentiu à vontade de ser exaltado, mas ele esmurrava o corpo dele, porque ele sabia que a natureza dele, o apóstolo está dizendo o seguinte, ele sabia que a natureza dele era pecaminosa. Em mim não habita bem algum. E ele fala aqui sobre toda a obra de Cristo. Ele fala sobre permanecer na fé, fundados e firmes, não os deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste. Você não pode se apartar do evangelho que você tem ouvido. Paulo, ele lutava muito contra os gnósticos naquela época. As filosofias vãs, as filosofias pagãs daquela época. O gnosticismo, até anotei aqui, é um sistema de correntes filosóficas sincréticas que teve como base filosofias pagãs na antiguidade, que floresceram na Babilônia, na Pérsia, no Egito e na Grécia. É algo que não tinha uma fundamentação num Deus, né? Num Deus que poderia salvar, mas eram coisas soltas, eram conversas, não eram coisas que tinham bases sólidas, era apenas conversas. Por isso que Paulo diz, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que Paulo, todos têm que ser de Cristo, porque não é o homem que salva ninguém, quem salva é Cristo, quem salva é Jesus, foi Jesus que morreu no meu lugar, foi Jesus que morreu no teu lugar. Qual o evangelho, pergunta a você, qual o evangelho que você tem ouvido? É o evangelho de Cristo? É o evangelho do sistema financeiro? É o evangelho do favorecimento religioso? É o evangelho que te favorece? Ou é o evangelho de Cristo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Porque aquilo que tem que vir para a tua vida, virá. Virá, Deus vai fazer, Deus vai operar. Você só tem que obedecer o quê? Você tem que obedecer a palavra, tem que obedecer a Cristo, caminhar com Cristo. Se não houver perseguição, meu irmão, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita. Há perseguição. Não há cristão aqui na terra que viva sem ser perseguido. Vamos sofrer perseguição. Jesus falou. Ele falou para os discípulos, ele deixou na sua palavra que haveria perseguições. No mundo, ele diz assim, no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo o seguinte, meu irmão e minha irmã, você agora que está passando tribulações, você vai passar perseguições em vários âmbitos. É pessoas, é no trabalho, você vai ter dificuldades em várias questões na tua vida, mas você tem que permanecer firme em Cristo, porque você caminhando com Ele, você vai conseguir a tua vitória, você vai conseguir a tua salvação. O mundo e a sua concupiscência, tudo aqui é passageiro, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. As palavras de Jesus, ela permanece para todo sempre. A palavra de Jesus é salvação. Aqui fala sobre a grandeza de Cristo, que você possa ter entendido a respeito dessa grandeza de Cristo, e que você possa dar valor àquele que te dá valor, aquele que morreu no teu lugar, para salvar você do julgamento final, da condenação final, aquele que pode te salvar, aquele que pode tirar você do julgamento do lago de fogo e enxofre, aquele que pode tirar da morte, aquele que pode te tirar do buraco,
aquele que pode te tirar do império das trevas, do reino das trevas, do reino da escuridade, aquele que pode te transformar e trazer você para o reino de paz e de luz. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, caro ouvinte, que Deus possa abençoar você através dessa palavra, que você possa ter entendido esta palavra, que a pessoa do Espírito Santo de Deus possa ter falado contigo, a tua consciência e o teu coração, e que esta palavra possa transformar a tua vida para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém? Graça e paz.